Tome o seu assento. Glória a Deus. Que alegria, que prazer, mais um ano estarmos juntos. E aguenta coração, né? Deus seja louvado pela vida do nosso bispo. Uma alegria revê-lo. Que Deus continue fortalecendo sua vida, sua saúde, seu ministério. E é muito bom ser recebido por esse casal, pastora Damares, toda essa família pastoral que eu aprendi a amar profundamente. Quero bem dizer a Deus o privilégio de estar aqui revendo irmãos, amigos, e é muito bom estar na ICP, irmãos. Vocês não têm ideia da alegria que eu tenho de sempre estar com os amados aqui. A melhor recepção do mundo está na ICP. Eita, foi fraco, hein? Vou falar de novo. A melhor diaconia receptiva está aqui na ICP. Muito bom. Adoração a Deus, os louvores, os músicos, toda a membresia. E eu trouxe o Wagner para conhecer de perto essa casa. O Wagner é um amigo que Deus nos deu, também ministro de louvor, e ele e sua família estão aqui, é muito bom tê-los aqui conosco, tá bom? Eu e minha família estamos aqui sendo honrados por Deus e sendo agraciados por Deus, juntamente com todos os amados irmãos aqui. Você tem ânimo ainda para ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Então, deixa eu compartilhar com vocês um texto, mas antes deixa eu presentear o bispo com um mimo. Quero pedir que o Wagner o agracie com esse mimo. Espero que o senhor não tenha esse livro, viu? Muito bom. Muito bom. Graças a Deus. E tem que tirar o retrato, né? Vem cá, Wagner, vamos lá. Tem que tirar o retrato. Vem aqui de novo. Evangelho que escreveu João, capítulo 7, por favor, amados. Glória a Deus. Hoje eu vim com muito desejo de derramar tudo que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui, eu sei como você vai sair daqui. Vai sair daqui de posse de um grande avivamento de Deus para a sua alma. Vamos lá, João capítulo 7, texto muito conhecido, verso 37. A seguir. João capítulo 7, verso 37, você achou? Diga amém. Amém. No último dia, o grande dia da festa, Jesus, quem? Se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido ainda dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Glória a Deus. Levante o rosto e olhe para mim aqui. Nós estamos falando de avivamento, e o maior interessado em te avivar, em me avivar, é o Senhor Jesus. Quem mais deseja que você e eu sejamos avivados é o próprio Deus.
E eu vejo isso nesse texto que nós acabamos de ler, uma palavra tão simples, tão conhecida. E eu vejo o interesse de Jesus em nos avivar nessa afirmação que nós acabamos de ler. Então, o irmão tem que entender que essa coisa de avivamento, de despertamento, porque a palavra avivamento significa tornar mais vivo, estímulo espiritual, despertamento. Então, parte do próprio Deus, o desejo e o anelo de te ver aceso, de te ver avivado, de te ver estimulado espiritualmente. Começa em Deus o avivamento. Eu poderia citar centenas de textos aqui, mas eu só vou te relembrar as canções que nós acabamos de louvar, falando do fogo de Deus, da brasa viva que em nós tem que estar acesa o tempo todo. Este fogo, quem primeiro acendeu lá em Levítico capítulo 6, não foi Moisés, e nem tampouco Arão. Aquele fogo do capítulo 6, do qual Deus disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então entenda, este fogo, quem primeiro acendeu, foi o próprio Deus, foi o Deus dos céus. Então ninguém fabrica avivamento, irmão, ninguém produz avivamento. A história dos avivamentos a partir da Bíblia sempre teve origem em Deus, sempre teve o seu começo em Deus. Então é Deus quem soprou na liderança da conferência desse ano sobre o avivamento. Então ninguém produz avivamento, parte de Deus. O que acontece é nós, quando ouvimos a palavra, ativamos a senha do avivamento. Vou falar de novo. Nessa conferência, nós vamos ativar a senha de um grande avivamento de Deus sobre a nossa vida. E eu quero perguntar para vocês: vocês estão preparados? Pergunta para o seu irmãozinho: você está preparado mesmo? É hoje. Olha para mim. Escuta isso. As perguntas que a gente tem que fazer é a seguinte: para quem é o avivamento? Lembra o que Jesus disse? Se alguém tem sede. Então, para quem é o avivamento? Jesus responde, nesse convite que Jesus faz, ele diz que é para todos. Se alguém aqui é alto, pequeno, mulher, homem, jovem, adolescente, qualquer tipo de pessoa que deseja o avivamento, porque esse convite é um convite universal. É para quem é formado e para quem não é formado, é para quem é rico e para quem é pobre, é para todos, inclusive para você. O avivamento é para todos. Jesus disse: se alguém, você é alguém, bate no peito e diga assim: o avivamento é para mim também. Fala, é para mim. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos tratando de avivamento, e isso aqui é muito sério, porque sempre foi um assunto sério. E quando a gente diz de avivamento, em primeiro lugar, o avivamento começa em Deus, mas tem o seu start, o seu play, o seu início, a partir da palavra. Olha para mim, não me fale de avivamento sem Bíblia, irmão. Não me fale de avivamento sem meditação nas Escrituras e sem apego à palavra de Deus, porque do contrário,
eu não vou acreditar, porque avivamento sem leitura da Bíblia, sem a exposição da Bíblia, sem levar a palavra de Deus a sério, é avivamento fabricado, temporário e fake. Mas dá graças a Deus que você começa nessa noite a entender que o avivamento que Deus quer lhe dar, ele é mantido pela palavra poderosa de Deus. Jesus está falando o seguinte, o texto diz que Jesus se levanta e fala, porque o avivamento começa quando eu ouço a palavra de Deus. Quantos trouxeram a Bíblia aqui? Só para eu saber se você está levando a sério. Levanta a Bíblia aí, sem medo, levanta a Bíblia. Levanta a Bíblia. No celular também pode, no tablet também pode, no iPhone, no iPod, no iPin. Levante a Bíblia, cadê? Olha, vou te falar uma coisa para você, ou vai continuar me amando, ou vai me odiar a partir de hoje. Escuta isso. Crentes que querem avivamento, que gosta de falar de mover de Deus, mas não tem prazer na Bíblia, é fake. Uma igreja que não se alimenta da palavra, nunca experimentará o verdadeiro avivamento. Um jovem que não tem prazer de meditar na palavra, que não tem anelo pelas Escrituras, jamais provará um verdadeiro avivamento do Espírito de Deus, porque tudo que Deus faz tem que ter Bíblia no meio, tem que ter palavra de Deus, tem que ter meditação nas Escrituras. Fala assim comigo, só os jovens, é uma conferência de jovens. Fala assim, o avivamento é o retorno para a Bíblia. Jovem que não carrega a Bíblia para o culto, que esquece, ele não esquece o celular, ela não esquece a bolsa, não esquece, mas a Bíblia ele não traz, a Bíblia ela não carrega. Por quê? Porque de repente na nossa geração a Bíblia não combina mais com a nossa roupa. A Bíblia não combina mais com a prancha. A Bíblia não combina mais, então eu trago no celular. Amém. Mas posso falar uma coisa? Tá para chegar um tempo, escuta isso, tá para chegar um tempo em que a perseguição religiosa no Brasil vai ser tão grande que as Bíblias vão ser arrancadas dentro de nossas casas. O país mais perseguido do mundo, em cima de crentes, de cristãos, é a Coreia do Norte. Aliás, nas suas orações a partir de hoje, inclua, se é que você já não faz, os cristãos, os jovens, a igreja perseguida na Coreia do Norte. É crime você portar uma Bíblia, é crime. Não sei se vocês viram isso no site Portas Abertas, que é a maior agência de atendimento a cristãos perseguidos do mundo. Digita lá depois, segue aquele pessoal, Portas Abertas. Eles disseram que uma família, bispo, uma família de cristãos foi descoberta, porque lá servir a Deus é na base da clandestinidade, devido a tanta perseguição, irmão. No Brasil é fácil ser crente, irmão. Aí, nem Bíblia você traz. Mas essa família foi descoberta porque o adolescente crente tinha no seu celular um aplicativo de Bíblia. E o governo, que é endemoniado, descobriu. E aí toda a família foi sentenciada, inclusive um bebê de 2 anos. Estão presos, prisão perpétua, porque Bíblia nesse país é proibido. Aí eu fico assim, chateado, porque no Brasil a gente tem Bíblia de tudo quanto é jeito. E a gente o tempo todo fica falando que aqui é a terra do avivamento, aqui é a terra do avivamento, aqui é a terra do avivamento. Mas Bíblia crente não lê. O jovem não tem paciência de ouvir 1 hora de Bíblia, de palavra de Deus. Não tem paciência.
Agora ele não suporta também ficar sem acesso à internet. A pergunta que a gente faz é a seguinte: a gente está interessado mesmo em avivamento? Sim. Então quanto tempo eu passo nas redes sociais e quanto tempo eu passo na meditação da palavra? Então tá para vir uma perseguição para nós, para decidirmos se somos ou não somos. O profeta Abacuque, no capítulo 3, ele vai falar de avivamento, e ele é o único no Antigo Testamento que menciona esse termo avivamento. E ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Primeiro ele ouve a palavra, porque, irmão, sem palavra de Deus, baixa as portas e vamos fazer outra coisa. Porque primeiro começa com a palavra. Primeiro começa valorizando a palavra. A Heloísa Rosa, que a gente gosta de cantar os hinos dela, ela fez uma canção e é puramente Bíblia os hinos dela, né? Ela diz assim, João capítulo 14, diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Isso está em João capítulo 14. É mais ou menos assim: você prova que ama Jesus guardando a sua palavra. Então, para sintetizar, o valor que eu dou a Jesus é medido pelo valor que eu dou à sua palavra. Gostei, hein? Hashtag, de novo. O valor que eu dou a Jesus é medido pelo valor que eu dou à sua palavra. Jesus disse: vocês me amam se vocês guardarem os meus mandamentos, a minha palavra. Levante a sua mão, lá em cima, você que trouxe a mão, levante. Levante a mão lá em cima. Eu profetizo, com a mão na Bíblia eu profetizo uma fome tão louca pela Bíblia na sua vida. Eu profetizo uma sede tão violenta pelas Escrituras, que você vai parar a noite lendo, estudando a palavra, porque é tempo de valorizar a palavra de Deus, e é a palavra que produz o avivamento. Quem glorifica a Deus ouvindo isso aqui, faça isso. Jovem avivado, irmão, carrega a Bíblia. Ó, você solteiro, não namore com menina que não carrega a Bíblia para a igreja. Pronto, falei. E o contrário também é verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Bíblia. Jesus disse: está todo mundo aí? Então Jesus vai falar, porque quando Jesus fala, a palavra dele produz dentro de mim isso que eu vou falar em segundo lugar. Primeiro, você entendeu que avivamento é para mim, começa em Deus, tem origem na Bíblia. Em segundo lugar, Jesus disse assim: se alguém tem sede, avivamento é para quem tem sede. Você acha que Deus vai violentar o meu livre-arbítrio? É se alguém tem sede. Eu não forço você, é meu desejo que você seja avivado, mas tem que partir de você. Aleluia. Aleluia. E o que é, afinal de contas, avivamento, senão um chamado para se relacionar com Jesus? E eu estou dizendo Jesus, irmão, é um relacionamento com Jesus. Se bem que hoje em dia existe Jesus para tudo quanto é gosto. Olha para mim, a gente vive um tempo em que a própria mídia, desculpa falar, a mídia evangélica também, que acessa e tem o poder da comunicação
televisiva tem pregado um Jesus diferente da Bíblia. Vê se não é isso. Se você está sofrendo com questões conjugais e amorosas, eu te apresento um Jesus casamenteiro, que vai solucionar todos os seus problemas de ordem conjugal. É um Jesus. Está com problema de finanças? Então é apresentado um Jesus bancário, que vai resolver todas as suas demandas financeiras. Mas se a sua Bíblia estiver aberta, e eu queria tanto que a mídia me ajudasse com esse texto aqui. Quem está na mídia aí? Pronto, então me ajuda aí, varão, que depois você vai ganhar um copo com água bem molhada. Olha aí o texto que a gente leu, capítulo 7, verso 38. Olha lá, Jesus está dizendo, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura. Quem crê em mim, mas não é de acordo com a tua cabeça e nem com o que a mídia diz, é de acordo com o que a Escritura diz. Aleluia, aleluia. Tem ainda gente aqui que quer ouvir mais da palavra de Deus aqui, não? Então não vale o que as pessoas dizem sobre Jesus. A Escritura diz. Não vale o que a mídia diz sobre quem Jesus é. Está batendo com o que a Escritura diz? Se não, joga no lixo. Prefira ouvir e receber o que Jesus ensina a partir das Escrituras. Por que tem muita gente frustrada, irmão, com esse tal de cristianismo? Porque não crê em Jesus conforme a Bíblia. Crê em Jesus conforme o que dizem sobre Jesus a eles. Posso falar uma coisa? Vai te chocar. Quem está dizendo de avivamento é o próprio Jesus. E a pergunta é, quem é Jesus afinal de contas? Posso te falar uma coisa? Falei isso em nossa igreja, e depois alguém me chamou para explicar teologicamente. Eu falei, você está com tempo, irmão? Você está com tempo? Porque eu falei que Jesus não é evangélico. Vou dar tempo para você fazer o download. Vou falar de novo. Jesus não é evangélico. Jesus não é budista. Jesus não é pentecostal. A pergunta é, quem é Jesus? Jesus não é crente, irmão. Jesus é Deus encarnado. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Então ele está acima. Isso, só quem entendeu reage falando alguma coisa aí. Então quando Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim, o convite não é para ser religioso. O convite não é para aderir a um sistema de religião. Faz assim, que vai dar isso, que vai acontecer isso. Não! O convite é para se relacionar com Ele. Ah, só quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que Deus está falando com a gente aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para mim, você está falido espiritualmente se você não comer essa palavra, se relacionar com Jesus. Jesus falou o seguinte, se você não come da minha carne e não bebe do meu sangue, você não tem nada comigo. E a turma na época, Wagner, achava que era para fazer um canibalismo de Jesus. Tinha nada a ver. Quando Jesus disse,
quem come da minha carne e bebe o meu sangue, ele estava dizendo o seguinte: você tem que estar tão envolvido comigo, você tem que estar tão, desculpa a expressão, você tem que estar tão chapado de Jesus, que o sangue dele tem que correr nas suas artérias. Levante a sua mão. Só quem trouxe a mão, levante. Dá um grito aí, diga: eu quero mais de ti na minha alma. Eu quero mais. Aleluia. 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 Querido, entenda, olha, está na hora da gente ir se desapegando de tradições mortas, denominacionais, está ficando chato já, perdendo tempo falando de barba, de tanta coisa. Tem cada santo de Deus barbudo, cheio de Deus, diferente de muitas peles lisas aí, sem caráter e sem Deus. Pronto, falei. Aleluia. Aleluia. Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim, ó. É para mim que você tem que se relacionar, é comigo. Não é com a placa, não é com os dogmas. Em primeiro lugar, é comigo. Quem glorifica a Deus ouvindo isso aqui? Fecha os teus olhos e tenta entender o que você vai declarar agora. Fecha os teus olhos e diga assim: Deus, eu quero mais revelação e menos religião. Diga: Deus, eu quero mais de Cristo e menos de cristianismo. Fala: Deus, eu quero mais avivamento e menos de movimento. Diga: Deus, eu quero unção e menos ostentação. Isso, ICP, faz barulho de glória a Deus, de aleluia. Eu quero mais de Jesus. Sabe por quê, irmão? Você sabe disso, eu só vim te relembrar. Religião não mata a nossa sede por Deus. Jesus sim. É por isso que ele disse: venha a mim. Aleluia. E às vezes a gente entra em falha, principalmente na hora da evangelização. Aqui não, só lá na Bleia, onde eu estou tentando mudar. Uma hora a gente aprende. Não é possível. Aqui não. Até na hora do evangelismo, pastora Damares, a gente falha, porque a gente convida as pessoas para a igreja. E aí depois de uma ação evangelística, a gente chega com relatório e diz: olha, foi entregue 500 folhetos, evangelizamos o bairro. Não, querido, você só divulgou a placa da tua igreja. Percebe que a nossa abordagem não é: escuta, Jesus pode preencher o teu vazio. Jesus quer matar a sede da tua alma. Jesus é o melhor projeto de vida. E se você quiser conhecer mais, toque, ó, leia, e eu vou te encontrar nesse endereço aqui atrás. Aí sim. Mas primeiro vai lá hoje. Vai para onde, irmão? Aleluia. Jesus disse: em primeiro lugar, venha a mim. Depois eu te mostro onde está o meu grupo.
Quem glorifica a Deus ouvindo isso aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia, irmão, que presença maravilhosa aqui, irmão, como sempre. Pega na mão do seu irmãozinho aí, me ajude a pregar. Pega na mão dele aí, pega na mão, pega na mão, pega na mão. E diga assim: hoje você vai sair daqui chapado de Jesus. Mais de Jesus e menos religião. Aleluia. Posso falar uma coisa? Escuta isso. Escuta isso. Jesus está ensinando os passos de um verdadeiro avivamento. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que Jesus disse assim, ó, se alguém tem sede, então só sedento vai a Jesus. O avivamento só alcança gente sedenta. É só sedento. O que foi cantado aqui, que Deus abra uma ferida no meu coração, de sede por Ele, de fome por Ele. Oh, irmão, eu profetizo que você vai perder noite de sono aqui. E não é para ficar maratonando aquela minissérie chata sua, não. É buscando o poder do Espírito Santo na madrugada. Ah, levante a mão se você ainda acredita em profecia. Deus vai tirar o sono de alguém aqui, porque Ele vai te esperar na madrugada. Ai, da camacharga, da camandoriguia. Quem trouxe um glória a Deus? Quem trouxe um aleluia? Sede, só sedento. Só sedento. Quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede? E eu vou te falar uma coisa: sede não dá tempo de você ficar teologizando. O que é a sede? Filosofando. O que a sede é um estado orgânico no qual o organismo reconhece a ausência de H2O. Não, irmão. Sede, fala comigo, sede exige uma resposta rápida. Aleluia. É conferência de jovens. Vou falar com você, jovem. Aleluia. A sua busca por Jesus é muito fraca. A sua busca por Deus, aliás, eu vou me incluir. A nossa busca por Deus é muito fraca. A gente não consegue ficar 1 hora. Às vezes 2 horas, a senhora já fica toda desconfortável. Ai, que hora que vai acabar esse culto? Quanto tempo você fica na Netflix, irmã? E achou ruim, pega eu. Hoje eu vim com segurança, pastor. Ainda bem que o Wagner veio comigo aqui. Fica reclamando do culto, reclama. Viciada em celular. Eu descobri uma coisa, vocês já sabem, a nossa geração, a geração Z, a geração Y, essa geração do Twitter, do TikTok, do Kawaii, essas coisas aí, essa geração sofre de uma nova fobia. Sabe o nome dessa fobia? Nomofobia. Olha o nome, nomofobia. Querem saber o que é? Sim? É medo, é pavor de ficar sem celular.
Já tem clínicas aqui em São Paulo para tratar de adolescentes e jovens viciados em celular, em rede social. Já tem clínicas, porque se tornou uma patologia, vício em rede social. Quer dizer que o jovem crente consegue ficar no celular, no Instagram, nas minisséries, por horas. Agora no culto, acha ruim. É desconfortável. Você tem que ir lá para a Coreia, irmã, fazer missão lá. Aleluia. Aleluia. Vício, uma geração que diz que quer o avivamento, mas não tem prazer na Bíblia, na oração, no culto. Vício em celular. Que nem aqueles 2 jovens que estavam em um velório de um crente. Um encostou no outro. Só na Bleia tem isso. Encostou no outro e falou: ô varão, qual é a senha do Wi-Fi? O outro falou: ô rapaz, respeita o morto. Tudo junto? Uma geraçãozinha que não suporta ficar longe de celular. Deus vai te pegar na curva, irmão. Deus vai te pegar lá embaixo. Aleluia. Ele é capaz de deixar você sem celular, sem Nike de 15 molas, sem prancha, sem dinheiro, só para você olhar. O que me sobrou foi só orar, então ora. O que sobrou foi só orar, então ora. Aleluia! Aviva, Senhor. Aviva, ó Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra, a minha vida, a minha geração. Aviva, aviva. Levante a sua mão e diga: aviva-me, Senhor. Aviva-me, aviva-me, aviva-nos. Eu quero ser avivado. Aleluia. Escuta isso aqui. Escuta isso. Sede. Sede. Eu preciso que a mídia coloque o Salmo 63. Me ajude. Salmo 63. Irmão, olha que declaração linda. Vamos ler junto? Está na tela aí, ó. Vamos lá, só quem sabe ler. Vamos lá, 1, 2, 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Olha para mim. O salmista está dizendo: a minha carne te deseja, todos os meus traços, todas as minhas células te desejam, tudo em mim quer Deus, tudo em mim deseja mais de Deus. Quantos querem mais de Deus? Quantos querem mais de Deus? Quantos querem mais da sua glória, do seu poder, da sua unção? Não baixe a mão, não baixe a mão, levante ela lá em cima e vai dizendo isso para Deus: eu quero mais de Ti. Aumenta a minha sede por Ti, aumenta mais. A minha carne te deseja. A minha carne não quer saber mais nada do pecado. A minha carne não quer saber mais nada da imundície. A minha carne te deseja. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Avivamento, avivamento, sede, 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 sede por Deus. Aleluia. Até quando você vai ficar longe? Olha para mim.
Jesus disse: está com sede, venha a mim e beba. Irmão, o convite do avivamento não é para você ficar curtindo a água. O convite que Jesus faz não é para a gente ficar olhando, admirando, analisando a água, não. É venha e beba. Porque tem gente assim, Gabriel, tem gente que só paga pau para a fonte. Tira foto, fica pertinho, curte, mas o convite não é para ficar admirando, filosofando, fazendo poesia para a fonte. Não, é venha e beba. Aleluia, 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 aleluia. Porque ficar admirando a igreja, a adoração, o ministério, a estrutura, as ministrações, ficar só admirando, só recebendo a emanação, sabe a fumacinha? Jesus disse: é para se envolver, é para comer a minha carne e beber o meu sangue. Aleluia. Oh meu Deus, faz a tua igreja entender isso. Faz o teu povo entender isso, meu Deus. Ah, irmão, como eu sinto a insistência de Jesus. E quem está insistindo aqui é o próprio Jesus. É Jesus que fica de pé e diz: se alguém tem sede, venha. É o próprio Deus insistindo. Você tem ideia da insistência? Irmão, toda essa conferência aqui foi orquestrada pelo próprio Deus, para Ele gritar: venha, venha, se aproprie, acesse, se envolva, não fique longe. Você vai ficar passando sede até quando, irmão? Você vai ficar nessa estagnação espiritual até quando? Tem uma fonte aqui, ó. E o convite é para você ir até ela. Olha para mim. Aquele rio do avivamento em Ezequiel 47, o profeta Ezequiel, ele me ensina uma coisa, bispo. Não é o rio que vai até mim, sou eu que vou para dentro do rio. Porque o rio sempre vai estar disponível para você. Vai depender da tua sede. Vai depender da tua sede, da tua entrega. Porque o rio sempre vai estar disponível para o jovem, para o adolescente, para o ancião, para o casado, para o noivo, para o encalhado, até para você. Aleluia. O rio sempre vai estar no mesmo lugar, irmão. Aleluia. E não faz pose de que você não, já estou saciado, que você não está. Não está. Você lida com Deus com conta-gotas, e o Senhor está dizendo: eu tenho uma fonte para você. Aleluia, aleluia. Fica de pé no seu lugar, por favor. Aleluia, que presença maravilhosa, irmão. Aleluia. Olha para mim. Eu encerro dizendo o seguinte: esse convite aqui, fala assim, convite irrecusável. Esse convite aqui é assim, é um convite pessoal. É um convite para uma experiência pessoal. Jesus disse: se alguém quiser, venha. Você que está com sede. Significa dizer o seguinte, irmão, ó, olha para mim. Não é o teu pai que vai acessar essa água por você.
É você que tem que ter a tua experiência. Não é a tua esposa que tem que ir por você. Você que tem que ter a sua experiência. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, ninguém pode fazer isso por você. Nem amigo, nem amiga, nem namorado, nem nada. Ninguém, irmão. Nem esposo, nem esposa, nem teu líder, nem ninguém. É você que tem que ter a experiência pessoal com o avivamento. Então, fala assim comigo: a experiência é pessoal, mas desemboca no coletivo. Vou explicar. Primeiro, eu tenho uma experiência com o avivamento, e isso em mim faz com que eu desague para quem está perto. Por isso que Jesus disse: você acessa essa água e ela em você vai jorrar.